Ô, mamãe. O que é, Juraci? É eu, mamãe. Rapaz, eu sei. Que hora é de você chegar em casa, hein? De madrugada. Só de casa você nem tava trabalhando. Mamãe, eu tô com fome, mamãe. Eu quero comer, mamãe. Com fome, eu não fiz comida pra você não, viu? Nem fiz comida, nem boto comida pra você, você é um caba safado, Juraci. Não, eu tô com Pilantra. fome, mamãe. Como é que você sai de casa de madrugada? Oxe, bem cedo você sai de casa, rapaz, e chega uma hora dessa, e sem dinheiro de feira. Aqui não tem comida pra você não, caba safado. Eu quero comer, mamãe. Não tem O meu não. trabalho é o dia todinho. Não tem comida pra você não. Você tá doido, é? Vou te levar uma pizza. Amanhã, vou lhe dar uma pizza amanhã, viu? Não vai deixar de ser safado. Aí não botar comida pra mim, mamãe? Sai de casa bem cedo, chega agora de noite. Eu quero comer, mamãe. Eu tô com fome. Caba safado. Te dá um tapa. Meu Deus.